convidada do CBN Madrugada agora é a Débora Beff, fonoaudióloga e coordenadora do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Ela também é professora da Universidade de São Paulo e vai falar conosco sobre o distúrbio específico de linguagem. Bom dia, Débora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma satisfação tê-la aqui na CBN. O que é exatamente esse distúrbio, Débora? Bom, o distúrbio específico de linguagem é uma patologia que acomete o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Então, a criança que tem esse distúrbio, essa patologia, não adquire, não desenvolve linguagem como as crianças normais, muito embora sejam crianças inteligentes, crianças que escutam bem, elas não conseguem adquirir e desenvolver linguagem. Bom, geralmente esse distúrbio pode estar associado de forma indevida a outros problemas, como perda auditiva, por exemplo, né, Débora? Na verdade, você ter um distúrbio de linguagem em decorrência de uma perda auditiva é esperado. Né? Uma criança que não escuta dificilmente vai adquirir e desenvolver comunicação como uma criança que ouve. No caso do distúrbio específico de linguagem, até a criança não começar a falar ou falar muito mal, não ser compreendida, às vezes não compreender o que é dito, ninguém percebe que ela tem alguma coisa, porque ela se desenvolve normalmente em todos os outros aspectos. Sim, aí conforme o tempo vai passando, aquela criança não consegue acompanhar, digamos assim, os coleguinhas, aí começa a sofrer discriminação também, não é? Na verdade, essa criança, se não acompanhada, se não reabilitada, vai tender ao isolamento, vai ser uma criança que não vai ter um relacionamento social, porque as pessoas se relacionam pela linguagem, né, pela comunicação. Um indivíduo que, apesar de escutar, de correr, de andar, de brincar como todo mundo, de ter condição de fazer um jogo, uma pintura, uma criança normal, quando ela vai falar, o desempenho fica muito aquém, né, muito diferente do que dos seus pares. Então isso acaba provocando ao longo do tempo, principalmente quando ela vai ficando mais velha, né, 6, 7 anos, uma tendência ao isolamento, poucos amigos, preferência por brincar por crianças mais novas, porque isso vai facilitar, né, o seu contato social. Como é feito o diagnóstico do distúrbio específico da linguagem e em que faixa etária ele é mais preciso? Bom, na verdade o diagnóstico ele é um diagnóstico multidisciplinar. Isso é importante que seja dito, porque ele é um diagnóstico por exclusão. O que isso significa? Isso significa que a criança tem que apresentar um distúrbio na aquisição da linguagem, no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Mas nós temos que garantir que essa criança escuta, que essa criança não tem uma lesão cerebral, que essa criança não tem um déficit intelectual. Então o nome específico vem nesse sentido, né? Acomete especificamente a linguagem, na ausência de qualquer outro quadro, de qualquer outra patologia que possa desencadear um distúrbio de linguagem. Então esse diagnóstico é feito pelo fonoaudiólogo, um neurologista, muitas vezes um otorrinolaringologista e um psicólogo, que vai nos garantir que essa criança tem uma inteligência normal. Agora... A faixa etária, desculpe, só para completar o meu raciocínio, a faixa etária precisa a criança tem que manter o distúrbio de linguagem após reabilitação, mesmo tendo reabilitação, depois dos 5 anos. Porque se for uma questão ambiental ou apenas da criança, né, do desenvolvimento, com reabilitação, entre os 2 anos e meio e 5 anos, resolve esse problema. Se for um distúrbio de linguagem, a alteração da linguagem se mantém após os 5 anos. Agora, nessa situação do diagnóstico também, de uma forma, pode acontecer situações de forma inadequada, na qual a criança é confundida, por exemplo, com uma outra que tem um problema de dislexia, por exemplo, né, Débora? E aí complica bastante a questão da reabilitação, né? Isso é bastante complicado, porque quando o diagnóstico não é feito precocemente e a criança chega na escola e não aprende a ler e escrever, a tendência é se dizer essa criança é disléxica. E, na verdade, ela não é disléxica.
específica. Ela tem um distúrbio de linguagem, de aquisição de linguagem, que vem acompanhando desde o início do processo, por volta dos 2 anos, e passou desapercebido ou não teve atendimento, e aí os quadros se confundem. Mas são quadros bastante diferentes. Estamos conversando aqui na CBN com a Débora Beff, fonoaudióloga, coordenadora do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e professora da Universidade de São Paulo. Débora, como é que a fonoaudiologia pode ajudar as crianças com um distúrbio específico de linguagem? Na verdade, a fonoaudiologia participa desde a avaliação, né, do diagnóstico, então, fazer uma avaliação de linguagem que garanta que esta criança não está se desenvolvendo normalmente, em que áreas da linguagem ela não está se desenvolvendo, se em todas, em algumas, aí é uma questão mais técnica, e em todo o processo de reabilitação. Porque o distúrbio específico de linguagem, ele não tem remédio. Né? A medicina vai acompanhar esse diagnóstico, mas a solução ou a minimização da sequela, né, da gravidade do quadro é a reabilitação. E a reabilitação fonoaudiológica primordialmente. Né? Isso não quer dizer que a criança não possa precisar de outras coisas, mas da fonoaudiologia é certo que ela vai precisar na reabilitação, tanto no diagnóstico quanto na reabilitação. Há um estudo muito interessante também, organizado pelo Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre, da USP, né? E sobre essa questão do distúrbio específico da linguagem. Você poderia detalhar um pouco mais sobre esse estudo, Débora? Na verdade, esse estudo foi uma pesquisa de uma aluna minha de mestrado. Você está falando do estudo que vai ver a resolução de conflitos pela criança. Né? Então, na verdade, a criança com distúrbio específico de linguagem, ela vai ter sempre muita dificuldade de lidar com comunicação de forma geral. Então, para esta criança, todas as soluções verbais, tudo aquilo que a gente conversa, não faz assim, eu quero deste jeito, vamos tentar de outra forma, para ela é muito difícil. Porque tudo que é permeado, tudo aquilo que envolve pensamento lógico em termos de linguagem, dedução, inferência, negociação, causa e consequência, para ela é muito difícil. Então ela tende a soluções unilaterais, às vezes se afasta do problema, às vezes agride o colega, por exemplo, que não entendeu o que ela queria. Se a gente pensar, vamos pensar assim de uma forma bastante simples, as relações humanas, em qualquer faixa etária, se estabelecem pela comunicação oral. Não é? Nós conversamos para nos entender, para que se eu tenho uma dúvida, alguém me ajuda na solução, eu pergunto. Se nós temos um problema, nós conversamos para negociar e tentar chegar a um comum acordo. Isso para uma criança com distúrbio específico de linguagem é muito difícil. E então ela tende a ter muita dificuldade em qualquer aspecto, no tudo que se refere à resolução de conflitos, por exemplo. Deu para entender a ideia? Sim. Agora, Débora, tem um detalhe importante, né? Nós somos aí da abordagem multidisciplinar, da reabilitação dessa criança. Agora, eu gostaria da sua opinião. Como é que a família toda é encaixada nesse processo que também isso é fundamental? Não, a família é um dos principais aspectos da reabilitação de uma criança com distúrbio específico. Essa família tem que ser participativa. A reabilitação de uma criança com distúrbio específico de linguagem, ela depende de uma parceria da fonoaudiologia, inicialmente, com a família e com a escola. Porque a criança se insere no meio social via família e via escola. Esse processo de reabilitação tem que ser todo acompanhado e vivenciado e trabalhado junto com a família e com a escola, e essa família, essa escola tem que entender essa criança como uma criança normal em termos intelectuais, então ela tem que ser compreendida, ela tem que ser auxiliada nas suas dificuldades, sem um excesso de proteção, para que ela possa aprender a lidar com a própria dificuldade. Então é um processo, às vezes, bastante complexo.
Débora, muito obrigado então pela participação aqui na CBN. Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido também nesse âmbito na Universidade de São Paulo. Agradeço a vocês pela oportunidade, é sempre bom poder divulgar aí e para que se conheça um pouco melhor essas crianças. Conversamos aqui na CBN com a Débora Beff, fonoaudióloga, coordenadora do Departamento de